Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Saberão quem é o Rei. Todos os joelhos se dobram, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós. Seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos em recebê-los neste espaço que é feito especialmente para vocês. Amém! Nós já gostaríamos de lembrar que nós estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais de YouTube que você já conhece, o IEDP é Live e Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Compartilha também esse vídeo e participa aqui do Espaço Jovem com aquele vídeo de um louvor de até 1 minutinho. Grava aí e manda para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. É isso aí. E esta semana falaremos sobre o seguinte tema: chamados para este tempo. E conversaremos sobre a chamada de Deus na vida dos mais novos missionários da nossa igreja. Estaremos aqui conversando com o evangelista Fábio Benício e a irmã Milene Barbosa. E já queremos aproveitar, e fazer aqui a apresentação mais uma vez conosco, nos dando a alegria. Amém. Seja bem-vindo, evangelista Fábio, irmã Milene, mais uma vez ao Espaço Jovem. Evangelista Samek, a paz do Senhor, irmã Zenate, todos os jovens que estão aqui, você que está aí em casa, onde você estiver, é um prazer estar aqui no Espaço Jovem. A gente fica mais jovem também, Quando chega aqui, a gente vê a presença dos jovens, a importância dos jovens, interagir com eles é muito bom. Agradecemos ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton, o privilégio e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Amém. E a gente não sabe quando vai ser aí o nosso próximo encontro, a próxima conversa. A gente já tinha um tema, vocês já estariam conosco hoje. Tínhamos um tema programado, só que foi uma surpresa assim de Jesus, A gente, vamos mudar o tema para aproveitar aqui, porque a gente não sabe quando teremos esse privilégio novamente de tê-los aqui no Espaço Jovem. Então, a honra e a alegria é toda nossa hoje. Seja muito bem-vinda, irmã Milene. Amém. O prazer é meu. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmão Samek, evangelista Samek, irmã Zenate, jovens de Xande Cruz, que estão aqui louvando a Jesus com muita alegria. E você que nos acompanha pela Rede Brasil de Comunicação, para mim é sempre um prazer, uma alegria poder falarmos das coisas de Deus. Amém. E temos aqui também, evangelista Fábio e irmã Milene, um grupo de jovens que vieram aqui para nos ajudar no programa e também estar participando da nossa conversa. Os jovens que fazem parte da filial lá em Xande Cruz. Vou estar apresentando aqui nosso irmão Eudes Gustavo, nosso irmão Ilquias Tiago, Adriel, Elisa, Jonathan Nascimento, nossa irmã Bruna Beatriz, a nossa irmã Emily Andrade aqui no teclado e também a nossa irmã Kathleen Regina, Sejam bem-vindos mais uma vez ao Espaço Jovem e já queremos aproveitar, mandar a saudação, para toda a mocidade ali de Xande Cruz e agradecer também ao pastor Roberval, Amém. Por ter nos ajudado e permitido que os jovens chegassem aqui. Eu conheço um pouquinho o pastor Roberval, já faz uns anos já. Amém? Amém. Aproveitar também, fazer uma pausa para mandar uma saudação para a avó de Adriel, que disse que se ele chegasse em casa sem mandar a saudação, ia ficar complicado para ele. Tá mandado, Amém. Joselita. Amém. Muito bem. E já queremos aqui iniciar a nossa conversa. Estamos aqui hoje com o nosso evangelista Fábio Benício, nossa irmã Milene. Como todos já sabem, foram apresentados pela convenção da nossa igreja, o nosso amado pastor presidente, como os novos missionários da nossa igreja que estarão ali fazendo a obra missionária na República Argentina. E, pastor, irmã Milene, os jovens gostam
de conhecer um pouco, né, da história dos homens e das mulheres de Deus que têm sido usados pelo Senhor na história da igreja, na história do cristianismo. Todos aqui já devem ter lido a história de vários personagens, mas a gente também fica feliz em conhecer a história dos obreiros e das esposas de obreiros da nossa igreja. E já queremos começar, né, perguntando sobre um pouquinho da história de vocês, né? Se os dois nasceram em um lar cristão, se não, com quantos anos fizeram a sua decisão para Cristo, né? Evangelista Samek, a minha avó já servia a Cristo na nossa igreja, minha mãe também, na juventude, depois ela afastou-se do caminho do Senhor. Eu, portanto, sou a terceira geração de crentes assembleianos na nossa família. Porém, não é, neste hiato aí de tempo que minha mãe passou no mundo, ela teve alguns filhos e eu fui o caçula, né? E quando eu nasci, coincidiu com o tempo que ela voltou para o caminho do Senhor. Então, aí é onde começa, de fato, a minha trajetória, né? Glória a Deus. Apesar de minha avó ser crente, a gente vivia ali dentro da casa dela, fui apresentado na igreja, não é? Numa Santa Ceia, e tinha aquela criação voltada para o Evangelho. Costumava ouvir oração em casa, palavra, louvores. No meu tempo era LP, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Né? Os jovens precisam saber que eram os chamados long plays, né? O LP, aquele disco de vinil que a maioria dos crentes tinham dentro de casa. E eu ouvia muito aqueles louvores desde pequeno e me encantava com aqueles louvores, achava lindo, né? Aqueles hinos antigos, tradicionais da igreja. E daí fui sendo criado com essa perspectiva, mas a minha conversão realmente se deu aos 6 anos de idade, entre 5 e 6 anos. Eu não me lembro muito bem exata a idade que eu tinha, mas eu fui para um trabalho evangelístico que tinha lá perto de casa, eu era um garotinho, criança, e estavam fazendo um evangelismo com as crianças, e naquele dia falaram de Jesus para a gente, dentro da linguagem infantil, usando até um material didático que até hoje é usado, chamado Livro Sem Palavras. Olha aí, né? glória a Deus. O Livro Sem Palavras é um material da APEC, né? Aliança Pro Evangelização da Criança. É uma entidade que desenvolve materiais para evangelismo infantil já há muitas décadas. E esse material a irmã estava usando e cada cor representava uma fase do plano da salvação. E eu entendi perfeitamente o plano da salvação e a minha condição como pecador. Olha aí. E quando ela fez o convite para aceitar Jesus, mesmo sendo filho de crente, neto de crente, eu fiz a minha decisão para Cristo. Amém. Né? Eu disse, eu vou aceitar Jesus porque eu sou um pecador e eu quero ir morar no céu. Era pequenininho. E aí, comecei indo para a igreja com a minha avó, com a minha mãe, e ainda tem muita história pela frente. Amém. Né? Antes da irmã Milene contar também, né, um pouquinho da história dela, a importância, pastor, do evangelismo infantil. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O evangelismo infantil, a gente às vezes, evangelista Samek, irmã Zenata, e você que está nos assistindo, às vezes a gente subestima a criança, né? Às vezes a gente acha, não, é tão pequenininho, não vai entender. A gente tem essa vivência dentro da nossa casa, porque desde que o nosso primeiro filho nasceu, não é? De pequenininho, Milene ensinava ele, falava de Jesus para ele, e foi ela quem evangelizou Gabriel, o nosso filho. Ela ganhou ele para Jesus. Né? Ele tinha que idade? 6 anos. 6 anos, né? Mais ou menos a idade que eu tinha. E quando Pedro tinha 2 anos, aí Gabriel evangelizou Pedro. Evangelizou ele. E ganhou ele para Jesus. Eu tenho até o vídeo. Então, assim, ela ensinou, falou de Jesus para ele, eu não sei se estava próximo do Natal. Sim, era dia de Natal. Remetia ao Natal e ele queria saber o que é o Natal, mamãe e tal. E Milene, dentro da linguagem infantil, foi ensinando a ele o Natal, fala de Jesus, Filho de Deus, que é um presente para a humanidade. As pessoas precisam de Jesus. E ele até se emocionou, né? Chorou e disse, eu quero aceitar Jesus. Aceitou. E dali foi crescendo, e quando veio o irmão dele, né, nasceu Pedro,
Pedro ainda pequenininho, a gente tem esse vídeo, né? Temos. Temos esse vídeo em casa, ele dizendo, Pedro, você quer aceitar Jesus? Meu Deus. E Pedro aceitou ali, Gabriel orou por ele. Né? Ou seja, a criança, ela absorve informações com muito mais facilidade e rapidez do que a gente adulto, né? Então, a mensagem do Evangelho, ela também penetra no coração infantil. Eu gosto sempre de citar aquele fato que aconteceu com Dwight Lyman Moody, né, que era um evangelista do século XIX. Ele voltando de um culto ali em Chicago, nos Estados Unidos, onde ele vivia, alguém perguntou para ele, pastor, quantas almas se converteram hoje? E ele disse, 3,5. E alguém ficou assim, né? Como? 3,5? Explique isso, pastor. Ele disse, porque foram 3 crianças e um adulto. As 3 crianças vão dar a vida inteira para Jesus. O adulto só vai dar meia vida, porque já viveu boa parte do mundo. Né? Então, a evangelização infantil, ela também tem uma grande importância. Né? O trabalho com a criança é um trabalho que produz frutos gloriosos. Amém. Fique à vontade, irmã. E a minha história, assim, meu pai aceitou a Jesus aqui na Imbiribeira, no Recife. Ele era motorista de ônibus na época. E no final do culto, ele ia passando na frente do templo, bem perto da hora do convite. E ali ele parou com a marmita ainda do trabalho e tudo e aceitou a Jesus como Salvador. Minha mãe, poucos meses depois, também aceitou. E nessa época eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Então, mesmo eu não tendo nascido num berço evangélico, mas eu não tenho referência de mundo, né? Porque eu tinha 3, 4 anos, então é como se eu tivesse nascido no berço evangélico, porque as minhas lembranças são a partir do momento que a gente já servia ao Senhor. E com 6 anos de idade, eu estava prestes a completar 6 anos de idade, veio o chamado de Deus, né, na vida da minha família, dos meus pais, do meu pai mais especificamente, para dirigir uma congregação no Alto Sertão Pernambucano, na cidade de Parnamirim. E nós fomos, e antes disso, antes de irmos para Parnamirim, Deus, em certa ocasião, usou alguém para falar com meu pai sobre a nossa família. E ali, por volta de 5 anos de idade, Deus disse que eu seria missionária. Falou algo a respeito do meu irmão e, a meu respeito, disse que eu seria missionária. E eu entendi, e eu guardei. Então, desde aquele momento, eu sabia, né? Claro que meus pais me prepararam e me direcionaram no caminho do Senhor, mas mesmo criança, como ele disse, a gente subestima as crianças muitas vezes. Mas desde essa idade, 5, 6 anos, que eu já tinha essa consciência de que Deus tinha me chamado para algo muito grandioso, muito sublime. E uma coisa que eu sempre tive muito forte dentro de mim era o temor a Deus. Até falhas pequenas assim do dia a dia, eu me lembro que eu às vezes dobrava o joelho, pedia perdão a Jesus, eu me sentia em falta. Então, desde pequenininha que eu comecei a desenvolver uma vivência individual com Cristo. E como meus pais foram para uma cidade que tinha um número muito resumido de crentes, a princípio eram 8 crentes, né? Eram 3 crentes na cidade e 3 crentes na zona rural. Então, houve a necessidade de toda a minha família estar envolvida no trabalho. Então, meu pai, por exemplo, a escola dominical, um tempo, meu pai ensinava, era classe única. Depois foram chegando jovens. E minha mãe ficava com as crianças. Depois que os jovens foram chegando, meu pai disse, eu vou ficar com a classe dos adultos, sua mãe vai ensinar aos adolescentes e os jovens e você vai ensinar as crianças. E eu tinha por volta de 8 anos de idade. E eu lembro que a minha mãe recortava as figuras, né, dos manuais da escola dominical que vinham e me direcionava como eu deveria passar a lição. E eu ensinava aquelas crianças ali. Então, desde muito cedo, que eu recebi sobre os meus ombros, eu vou dizer carga, mas não no sentido pejorativo, né? Mas não deixa de ser uma carga, um compromisso, né? É como Eliseu, quando ele recebe o chamado, ele diz a Elias, deixa-me... Elias lança a capa sobre Eliseu, né? E ele diz, deixa-me ir ver os meus. E Elias diz, vai, mas lembra-te do que eu tenho te feito. Ou seja, você já tem a capa sobre seus ombros. Então eu me sentia mais ou menos assim. Envolvida na obra de Deus, por amor,
Nunca foi nada forçado, eu fazia com muita alegria. E até hoje, se tirar a igreja de mim, eu não sou ninguém, né? Porque a minha vida, a minha vivência foi na igreja. Então, o primeiro momento que eu tive essa consciência de que eu seria uma missionária foi aos 5 anos de idade. Hoje eu estou com 41 anos, então são 36 anos de que Deus vem ao longo desses 33, né, nos preparando, reafirmando suas promessas, falando sempre conosco. Amém. Amém. E pegando um gancho ainda aí, pastor, a irmã Milene falou, né, que desde 5, 6 anos, né, o senhor já vinha indicando, né, uma chamada específica. Houve algum momento na sua vida também que Deus... Eu ia perguntar a mesma coisa. Tá todo mundo curioso para saber a mesma coisa. Deu o toquezinho da chamada missionária. Quando o pastor nos apresentou, né, depois da convenção haver decidido e acertado na direção de Deus e do pastor que nós iríamos, eu não tive tempo de falar ali no culto como é que isso aconteceu comigo. Mas, na verdade, quando eu era muito garotinho ainda, acho que tinha aí uns 2 anos de idade, eu adoeci. Eu tive uma enfermidade grave e minha mãe estava chegada na igreja, retornando para a igreja. E eu adoeci e por ser de uma família muito pobre, a gente não tinha recurso nenhum, era praticamente nulo, né, os recursos, e ela não tinha condição de comprar sequer um comprimido para me dar, de conseguir uma passagem para me levar num posto de saúde, e ela fez um pacto ao Senhor ali. E ela orou e disse: Deus, se tu curares o meu filho agora, eu vou criá-lo para que ele viva só para ti, pregue a tua palavra. E foi um pacto que ela fez com Deus. Minha mãe já está com o Senhor, a irmã Edna, muito conhecida ali na Ibiribira como irmã Edinha, né? Até hoje os vizinhos me conhecem como o filho da irmã Edinha. Então, quando eles veem qualquer coisa sobre mim, dizem: é o filho da irmã Edinha. Então, a irmã Edinha ali levantou aquele menino e disse: Senhor, se tu curares este menino, eu vou entregar ele à tua obra, eu vou consagrar ele para pregar a tua palavra e viver para a tua obra. E o interessante é que Deus me curou instantaneamente. Glória a Deus. Naquela oração que ela fez, não é? O Senhor me curou. A cura foi imediata, a resposta foi imediata. Então, ela me consagrou a Deus ali para que servisse o resto da vida, né? E daí Deus foi falando. Eu ainda criança evangelizava, saía ao campo, ia com ela para a campanha. E uma vez, ainda pequenininho, o Senhor usou uma irmã e aquela irmã saía ao campo com a gente e ela virou para minha mãe e disse: Edna, esse menino, ele vai ser um missionário. Ele vai ser um missionário. Crie esse menino diferente dos outros filhos que você tem, porque eu sou o caçula. Eu tenho 4 irmãos, são 2 irmãos e 2 irmãs, não é? E em mim, todo mundo sabe disso, até meus irmãos sabem, minha mãe deu a carga valendo mesmo na criação, né? E meus irmãos às vezes estranhavam o zelo que ela tinha comigo e dizia: mas a senhora não criou a gente assim, é um cuidado com o Fábio, né? Um negócio... Mas eles não entendiam que isso fazia parte do que Deus tinha para a minha vida. Hoje eles entendem, eles sabem disso. Meus irmãos são... parte deles são cristãos, servem a Jesus, mas eles sabem como foi isso aí. Então, minha mãe me criou mesmo, eu dizia que ela era um general, porque era muito severa, muito segura com as coisas. Eu não podia pisar fora 1 milímetro que ela me acochava. Você, eu estou lhe criando para servir a Jesus. E era aquele zelo, né, extremado. E às vezes esse zelo pesava sobre mim, porque pesa, né? A gente sabe, Milene sabe disso também. O zelo com que os pais criaram ela é parecido. Então, eu orando uma vez na adolescência, eu disse ao Senhor: Senhor, não entendo por que tantas exigências sobre a minha vida. E eu dizia isso a Deus. Meus irmãos foram criados aí, ó, não é? Na marola, na tranquilidade, né? Como dizem os jovens aí, suave na nave, nada de exigência para eles.
E eu, para que tanto acocho, Senhor? E Deus disse a mim, porque o que eu tenho para você é mais sério, é mais profundo. Então, os níveis de exigências de Deus na nossa vida são de acordo com aquilo que Ele tem para a gente. Né? Então, foi daí que eu entendi. Eu disse, não, eu sou o diferentão mesmo aqui e eu aceito, né, o que Deus tem para mim e vou seguir em frente. Então, às vezes o jovem crente, ele passa por certas coisas, né? Perseguição na escola, dentro da faculdade, tanta coisa, mas aquilo faz parte das exigências de Deus para a sua vida, né? Então, eu comecei a entender isso e Deus ia falando, eu crescendo na obra de Deus, adolescente, e esse chamado ia se desenvolvendo dentro de mim, ia tomando corpo, né? E comecei a pregar ainda muito adolescente, dar uma palavra na igreja, aquele amor, aquele zelo, e o porteiro da igreja me deu um paletó. Eu até contei isso aí lá em Caruaru há poucos dias com o pastor Júnior. Vou até aproveitar e enviar uma saudação para ele e para toda a filial ali. E eu estava dizendo, né, como lá em Escada também fala isso, o pastor Marcelo, e eu falando para os jovens, e o porteiro me deu um paletó e ele também via isso em mim. Eu andava com esse porteiro da igreja, ele era um idoso, irmão José, e ele era muito cuidadoso comigo. Como eu não fui criado pelo meu pai, esse irmão assumiu o lugar de um pai espiritual. Sim. Então eu era adolescente e andava com o idoso da igreja e todo mundo pensava que eu era o filho dele, né? E ele exigia muito, me deu um paletó, ele era baixinho, eu já era mais compridozinho e o paletó dele ficou bem curtinho em mim assim. E às vezes os adolescentes da igreja ficavam até zombando, na brincadeira, me chamavam de tartaruga ninja, ficavam brincando, né? E eu levava aquilo na brincadeira, ia com aquele paletó para o culto e pregava com aquele paletó, ia para a campanha com aquele paletó e eu me sentia muito importante com o paletó do porteiro do irmão José. Mas uma coisa que marcou, para fechar essa minha fala aqui, é que um dia, irmão José, nós fomos para o círculo de oração, que eu ia com ele, e ele um dia chamou uma daquelas irmãs da comissão e disse assim, meu filho está de joelhos orando. Eu, adolescente, estava orando e ele disse assim, quando chega a hora do almoço, dê de comer ao meu filho, porque Deus já me disse que ele vai me guardar daqui a poucos dias, mas o meu filho, ele vai ser ministro do Evangelho. Amém. E ele vai ser um missionário. Deus já me disse, não diga nada a ele, só depois que Jesus me guardar. E eu achei tão interessante isso, porque passaram-se muitos anos depois que irmão José partiu, e um dia eu, casado, ministro do Evangelho, e coordenando a área onde hoje tem esse círculo de oração, e eu cheguei lá e uma irmã ficou assim muito emocionada, eu dirigindo aquela ceia, e quando terminou ela disse, eu quero falar com o senhor. Eu disse, olha, faz tantos anos que o senhor estava ali, adolescente. Irmão José me chamou e disse, dê de comer ao meu filho quando chegar a hora do almoço, porque Jesus vai me guardar e meu filho vai ser ministro, vai ser um missionário. E saiu dizendo, ele nunca me disse nada, mas ele sabia porque Deus tinha falado para ele. Então, são coisas que vão sendo construídas, né? Nosso pastor, ele usa essa expressão, o chamado se constrói, Deus faz o chamado, mas o chamado vai sendo construído com o tempo, com as experiências, não é? Com as coisas que Deus vai falando para a gente e assim é, né? Amém. Amém, glória a Deus. Amém. A gente vai deixar vocês respirarem um pouquinho. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa, porque agora a gente vai apertar os jovens. Tenho certeza que eles estavam ansiosos por esse momento. A gente vai para um quadro, né, do programa que se chama Quem Sou Eu? Olha aí, quem sou eu, né? Como o nome já fala, tá bem explicado. Tem 3 personagens hoje, a gente vai um de cada vez. Passando a primeira dica, se vocês já souberem quem é, já pode falar. Caso não, a gente vai para a segunda. Caso ainda não saibam, a gente vai para a terceira e última. Tá certo? Então vocês estão preparados?
Não, mas vamos, né? Então vamos lá, a primeira dica pode soltar. A primeira dica é me fingir de louco para salvar a minha vida. E aí? Quem sou eu? Davi. Será que é Davi? Será que é Davi? Vamos ver a segunda dica? Jesus é muitas vezes mencionado como meu descendente. E aí, é Davi? Davi. É Davi? Terceira dica, só pra Terceira comprovar. dica, toco harpa. Davi. Eles vieram representando aqui a cidade. Xande Cruz representada. É Davi, acertaram. Olha, Muito não bem. se animem que ainda tem a segunda e terceira, né? Vamos ver. Vamos ver então agora o segundo personagem. Vamos ver. Esse é fácil também. Primeira dica. Tentei acabar com os judeus. E aí? Quem sou eu? Acho Passa que precisa pra da segunda, né? Ó, Vamos sim. lá. O senhor falou quem? Ainda não. Vamos lá. Segunda dica. Fiquei furioso com um gesto... Ah, isso aqui vai entregar. A produção aí entregou já, com um gesto de Mordecai. Foi. Entregou. Entregou? Quem sou eu? Entregou? Amã. Terceira dica. Morri na forca que eu mesmo preparei para o meu inimigo. Muito bem, correto. Amã. Então vamos pro terceiro e último. Vamos ver se vocês vão gabaritar assim, os três personagens. A primeira dica é: sou bisavô de Davi. Quem é bom com genealogia? Bisavó. A irmã leu errado. Ruth. Olha, será que é Ruth? Será que é Ruth? Segunda dica, casei com Boaz. Ruth. Terceira dica, sou mencionada na genealogia de Jesus. Ruth. É Ruth. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe, então olha aí, né? Chega, eles respiraram Cruz. tranquilos Tem agora. representado. Amém, Bem. glória a Deus. Pastor, nós vamos aproveitar aí a vontade que esses jovens estão de participar para estarmos louvando a Deus também, amém? Nós vamos adorar o Senhor e você que está aí em casa, não fica apenas assistindo, né? Você pode fazer desse momento um culto na sua casa. Então, chama a família, chama todo mundo e vamos juntos louvar ao Senhor com alegria. Amém. Que nós vamos louvar, fala muito sobre o cuidado de Deus com nós, que Ele nunca nos deixa só. E nessa oportunidade, você que está em casa também louve conosco e que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor e minha destra não falhará.
teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Para muitas vidas alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas, eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar, eu quero almas, eu tenho vida de adorador, eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar também o link do nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Nós estamos conversando sobre o tema Chamados para esse Tempo. E hoje nós estamos contando aqui, né, com a presença, com a participação do evangelista Fábio Benício e da nossa querida irmã Milene Barbosa. E a gente já quer correr aqui para a conversa, né, para aproveitar assim até o último segundo do programa. A gente já tem mais uma pergunta. Quando os jovens, acho que todo mundo que está em casa, os jovens que estão assistindo, eles querem saber, na juventude de vocês, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram e como vocês fizeram para ficar firmes, assim, para que hoje pudessem, né, começar a desfrutar de um cumprimento, de uma promessa tão grandiosa como essa? Irmã Milene, fique à vontade para responder essa. Eu falei anteriormente, né, sobre a questão da minha infância, que aos 5 anos Deus falou com meu pai, com minha família, e que eu, mesmo muito nova, mas eu entendi. Não entendia, claro, a complexidade da coisa, a grandiosidade da coisa, mas eu tinha já um entendimento de que Deus tinha algo específico para mim na sua obra. E eu fui crescendo, sempre buscando, né? E também, assim, meus pais, como o meu esposo falou, né, com relação à minha sogra, que, né, como ele disse, deu o gás todo e colocava para ler a Bíblia, né? Ela tinha essa preocupação de que ele lesse a Bíblia, de que ele, né, lesse a palavra. Então, meus pais também fizeram esta tarefa, desempenharam esse papel muito bem, né? Me conduzindo nos caminhos do Senhor. Meu pai e minha mãe sempre tiveram um zelo muito grande comigo. E às vezes, como adolescente, como jovem, eu me queixava a Deus, né? Às vezes eu chorava e orava e eu dizia, meu Deus, né? Eu me sentia às vezes muito exigida e eu dizia, mas por que tanta gente faz e eu não faço, tanta gente pode e eu não posso? E Deus, através do Espírito Santo, ia acalmando meu coração, né? Ele ia me mostrando que, como ele falou, Deus tem níveis de exigências, Deus tem chamados diferentes, Deus tem planos diferentes e que, com o tempo, eu fui entendendo que era possível viver a adolescência e a juventude sendo feliz, porque, graças a Deus, eu tive uma adolescência e uma juventude feliz, né? Mesmo com o peso do que eu já sabia, da chamada, mas eu tive o privilégio de morar, né, como filha de pastor em várias cidades do estado de Pernambuco, Agreste, né, sertão, meu sertão querido. Eu sempre digo, sou sertaneja de coração. Aproveito para enviar um abraço muito especial para todos os amados irmãos sertanejos, meus queridos aí. Não vou citar as cidades porque pode ser que eu esqueça alguma, mas eu acho que eu posso falar Floresta porque foi a última cidade do sertão e foi onde muita coisa aconteceu, inclusive
foi lá que nós, né, nos encontramos. Então foi uma cidade bem especial, né? Então Floresta tem assim um marco realmente, é inesquecível, né? E Parnamirim, que foi a primeira. Parnamirim, que foi a primeira, né? Eu vou ter que citar todas. Parnamirim, Cedro. Depois do Cedro, nós viemos para Vertentes e depois a Vila de Lages, ali próximo a Caruaru. Depois nós fomos para Poção, também no Agreste. Depois de Poção, nós voltamos para o Sertão, em Exu. E depois de lá, de Exu, nós fomos para a Floresta. E aí, em Floresta, foi quando meu pai foi transferido. Eu fiquei 1 ano a mais, né, residindo com o pastor Edivaldo, minha querida irmã Iraci, que foram pais para mim. Eu também mando um abraço muito especial. Só Deus pode recompensar o que fizeram por mim. E daí eu vim para Cupira, fiquei só 1 ano em Cupira, onde meu pai já era pastor lá, e lá eu me casei. Mas voltando essa questão, eu sempre fui muito feliz na obra do Senhor. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com os jovens, né, eu digo, façam, olha, não seja aquele jovem de chegar lá, ficar sentadão lá no banco, porque viver as coisas de Deus é maravilhoso, é um privilégio, né? Enquanto muitos estão no mundo se desgastando nas drogas, nos vícios, né? Perdendo a sua juventude, quando na verdade eles acham que estão ganhando, mas não sabem, né? Que são caminhos de morte e de destruição. Eu aproveitei acho que cada segundo, cada milímetro da minha adolescência e da minha juventude na igreja. Eu recitei jogral, eu ensaiava com a mocidade, eu já cuidei das crianças. Eu só nunca dirigi círculo de oração, nem nunca fui porteiro, né, da igreja. Também obreiro, porque eu não sou pastor nem presbítero, claro. Mas dentro do que eu podia fazer, eu sempre me envolvi. E era muito glorioso, né? Fazer parte da juventude da igreja, terminava o culto, a gente ficava naquela alegria, nossos amigos conversando. Eu posso dizer que eu tive uma infância, adolescência e juventude com muitas exigências, mas muito feliz, muito rica. Às vezes eu fico parando e pensando assim, meu Deus, que privilégio eu tenho. Eu me sinto muito privilegiada por poder estar de forma mais de dentro da obra de Deus, uma vez que meu pai era pastor desde a minha infância, então, né, eu vivi a igreja. Teve um intensivão, assim, sim, né? Sim, a minha vida inteira, né? E eu trago só coisas boas. Amém. E quando eu era adolescente, eu tinha uma preocupação. É que eu não queria que as pessoas soubessem desse chamado. Eu não queria que as pessoas ficassem me olhando e dizendo, tá lá a missionária. Eu procurava, eu chorei para dentro muitas vezes, às vezes culto de missões, né? Às vezes Deus falava algo direcionado, meu coração estava borbulhando, pulando, gritando, vontade de me lançar lá na frente e chorar, mas eu tinha que meio que disfarçar, né? Tava plena. Eu não queria dar muita bandeira de que eu tinha um chamado missionário, mas não tinha jeito. Porque onde eu chegava, assim, pessoas que não me conheciam, irmã Milene, se prepare. A senhora tem uma chamada missionária. E eu procurava tirar por menos, irmão, ore por mim, mas no fundo eu sabia, né? E isso era uma coisa muito recorrente. E eu me lembro que quando, acho que eu tinha uns 15 anos, eu acredito, eu fui para uma Santa Ceia com meu pai na cidade de Bodocó, no sertão de Pernambuco. E o pastor, hoje já está com Jesus, ele me deu uma oportunidade para louvar a Deus. E quando ele me deu a oportunidade, ele falou assim, vamos ouvir a missionária Milene cantar um hino. Aí eu subi, né, muito humilde e querendo... Eu não queria, como eu disse, né, criar essa coisa em torno de mim, eu queria que fosse o mais oculto possível. E quando eu subi para cantar, eu cumprimentei a igreja com a paz do Senhor e eu falei assim, meus irmãos, agradeço ao pastor a oportunidade, mas eu não sou missionária, como ele disse, eu sou uma serva do Senhor apenas. Cantei. E quando eu desci, ele não deixou nem eu terminar de descer as escadas do púlpito. E quando eu ia descendo, ele chegou no microfone e disse, nunca mais diga que não é. Nunca mais diga que não é. Eu disse porque Deus me disse. E aí eu, né, tive que ficar quietinha ali e me render. E a gente não tem como contar tudo, mas isso era algo assim muito recorrente. Por mais que eu quisesse esconder, por mais que eu nunca fui de ficar contando o que Deus falava, muitas vezes nem para os meus pais. Eu tinha o meu secreto com Deus, assim, tenho muita saudade do meu secreto com Deus, porque a Bíblia é muito fiel em tudo que ela diz, e quando a Bíblia diz que o jovem, ele cuida das coisas do Senhor, né?
É porque realmente ele tem essa possibilidade de uma entrega maior. E depois que a gente casa, a gente tem que se dividir para cuidar das coisas do mundo, como diz a Bíblia, para agradar agora ao marido, cuidar dos filhos, né? A gente já tem que se dividir, né? Então hoje, como casada, né, tem um esposo que inclusive é obreiro e já demanda também muita atenção nossa, mãe de filhos, com todas as minhas responsabilidades, eu acho que eu ainda não consegui ter aquele secreto com Deus, aquele tempo maior com Deus que eu tinha na minha adolescência e na minha juventude. Olha, isso me faz uma falta. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que aquilo foi uma reserva que eu adquiri. Foi como uma cisterna que eu fui enchendo. E hoje, no meio da minha correria, eu ainda bebo da água daquela cisterna. Amém. Sabe? Eu me alimento daqueles meus momentos com Deus. E naqueles momentos com Deus, eu pude viver experiências, assim, inesquecíveis com Deus. E foi isso. A minha juventude, eu procurei fazer a minha parte, porque às vezes a gente fica tão ansioso com relação ao futuro, que a gente deixa de viver o presente. E eu creio que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas é algo que eu creio que quando Deus tem um chamado assim na vida de alguém, eu creio que o próprio Deus se encarrega, parece que de apresentar você como tal. Porque eu nunca cheguei no lugar para dizer, Deus falou comigo que eu ia fazer isso. Eu sempre guardei, até dos meus pais. Tem coisas que eu acho que eles nem sabem até hoje. Mas, de uma forma ou de outra, aquilo começava a ser visível e cabia a mim agora só viver o presente, fazer crescer a semente que estava no meu coração através da oração, da leitura da Bíblia e da minha entrega ao Senhor, da minha renúncia, porque a renúncia existe desde sempre, e esperar o dia em que o Senhor cumpriria as suas promessas. Amém. Pastor, pegando ainda o gancho aí da fala da irmã Milene, né? A gente percebe, tanto ela como o Senhor, desde cedo, foram atraídos para a obra de Deus, para o trabalho, né, do reino de Deus. E a gente sabe que o jovem que tem uma chamada de Deus, ele também passa por provações, tentações, e dificuldades como qualquer outro jovem da igreja. Esse envolvimento, essa entrega e se dedicar totalmente a Deus é o que ajuda a permanecer firme até alcançar a promessa e coopera de alguma forma? Com certeza, evangelista Samek, Milene falando aqui, eu estava pensando, a juventude é a fase da instantaneidade do imediatismo, né? Quando nós achamos que tudo na nossa vida vai acontecer rápido e para já. Um clique, né? Eu acho que é o clique, né? Eu acho que é a ilusão da juventude. Que eu lembro quando, uma certa ocasião, o senhor falou comigo sobre essa obra e fui visitar uma irmã, eu trabalhava numa empresa, numa editora, tinha um bom emprego assim muito bom, com perspectiva de crescimento, e dentro desse emprego eu estava com uma possibilidade de ir para outro país e trabalhar e ganhar bem também ali, e aquilo no momento encheu meus olhos. Eu disse, pronto, isso aqui é a veia que eu vou pegar e eu vou deslanchar nisso aí, né? E fui visitar uma irmã que estava enferma, e lá o Senhor fez com que chegasse um outro grupo para visitar a mesma irmã, e no meio tinha uma irmã que era um instrumento afinado de Deus. E ela, quando a gente começou a orar, ela veio na minha direção e o Senhor falou muito forte assim, disse, os teus planos são estes. Aí Deus começou a dizer o que eu pensava, né? Tu vai para tal país, tu vai ganhar dinheiro, tu queres isso, tu queres aquilo, mas eu mudo os teus planos. Tu vais receber um convite do meu servo para trabalhar com ele, tu vai para lá. E apontou assim na direção do Templo Central. Tu vai para lá, trabalhar junto do meu servo, aprender. E de lá, tu irás para a obra que eu tenho na tua vida. Eu pensava que aquilo era no mínimo 6 meses que ia acontecer. Né? E aí passou um ano, um tempo, o pastor realmente me chamou no ano seguinte. Eu vim trabalhar e já vão aí 2 décadas nesta palavra que o Senhor falou. Então a gente acha que vai ser tudo rápido.
Então, o que Milene falou de envolver-se na obra, dedicar-se à obra, é de suma importância. O jovem, ele precisa viver mesmo, curtir a sua juventude na casa de Deus, evangelizando, ganhando alma, saindo ao campo, indo para a vigília. Isso vai gerar para você... Criando a reserva no posto. A reserva e um banco de dados que você vai consultar de vez em quando. Tá? E tem coisa que acontece na vida da gente. Há momentos, como Milene disse, que você está envolvido no seu ativismo, no seu trabalho, no que você está fazendo para Deus, e você está meio que sem tempo, mas você olha lá no ponteiro e Deus diz assim, não tem crédito ainda aqui, que você gerou crédito na sua juventude. Não quer dizer que a gente vai negligenciar na fase adulta, não é isso. Mas o que ela disse é que tem algo ali que vai ajudar você a caminhar, um combustível vai lhe ajudar a caminhar. Então, a gente passou dificuldades, o pai de Milene, e eu creio que ela pode falar isso com mais propriedade, pastor Barbosa, a irmã Lucineide, foram para a obra de Deus há quase 40 anos atrás, foram para o sertão em uma época de grande escassez, de dificuldade. A nossa igreja não tinha a expressividade que tem hoje, eram poucos irmãos, tanto é que a igreja que o pai dela foi pastorear tinha 8 crentes. Né? A congregação foi completada com a família. Então, é muita dificuldade, né? Muito aperto. Então, hoje a gente tem um pouco mais de recursos e você se entrega à obra, você faz a obra de Deus. Eu passei também muita dificuldade, muito aperto. Fui criado sem meu pai, filho de uma dona de casa, sem recurso. Às vezes eu sentia falta ali de ter um bom tênis para ir para a escola, uma boa calça jeans, não tinha condição. Mas tinha também as questões emocionais, as lacunas emocionais, né? De ser um filho criado sem pai, todo aquele estigma que fica em torno da sua pessoa. Mas o que é que fez eu superar isso? A oração. Glória a Deus. Palavra, eu enchia minha cabeça com a palavra, como diz o Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, né? Então, eu mergulhava na Bíblia, na oração, e a minha terapia era feita pelo Senhor, de joelhos, né? Os meus traumas eram curados de joelhos, a minha inferiorização era curada de joelhos. Às vezes eu sentia isso na pele. Eu olhava para mim e dizia, mas Senhor, eu sou filho de uma mulher sem marido, rejeitado por meu pai, eu sou de uma família muito pobre, não tenho condição de comprar uma roupa para mim, só uso aquela grife famosa Simidão, não é? E às vezes meus irmãos iam ficando mais velhos e as roupas iam ficando para mim, e aquilo, às vezes, aquilo me doía, né? Eu dizia, mas meu Deus, eu não tenho perspectiva. Mas quando eu ia para o altar, eu me sentia um gigante na presença de Deus, né? Porque a presença de Jesus, ela supre as nossas lacunas. A presença de Cristo cura os nossos traumas. Aleluia. A presença de Cristo trata a nossa alma. Sabemos o valor que tem a psicologia, as ciências que tratam da mente, a psiquiatria, inegável, né? O valor que tem esses profissionais que ajudam tanta gente no mundo. Mas tem momento que o ser humano esbarra nos baldrames da sua própria existência, as suas limitações. E quando isso acontecia comigo, eu lembro que uma vez o Senhor tratou comigo de uma forma muito direta, né? Eu estava num círculo de oração e comecei a jogar para Deus a minha situação. Eu disse, mas Senhor, eu sou um rapaz pobre, minha mãe é pobre, eu não tenho condição, eu não tenho pai, eu não tenho futuro, eu não tenho ninguém. E um dia o Senhor bradou ali e disse, usou uma irmã, essa irmã já está com o Senhor, disse assim, por que tu dizes que não tem pai? Eu sou teu pai. Por que tu dizes que não tem futuro? Eu sou teu futuro e eu tenho futuro para ti. Amém. Então, Jesus tratou tudo dentro de mim para poder me curar, né, na minha adolescência, para que eu pudesse, para não ficar aquela pessoa, né, com um grau muito elevado de insegurança. E quando eu estou na obra, eu me entrego mesmo, eu faço com amor, Milene sabe, a gente faz com amor, a gente gosta de fazer, de ajudar nosso pastor, a gente se realiza na obra de Deus.
mas Deus trata, né? Deus cura as nossas feridas. Ele conhece as nossas limitações que nós temos, né? Nós temos nossas limitações, nossas fragilidades, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, mas a gente louva a Deus porque o Senhor é bom, como diz a palavra. É uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele, né? Naum 1:7. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente tem um próximo quadro para fazer aqui, mas eu fico com tanta pena de interromper a conversa que eu acho que a gente poderia ir para a próxima pergunta. Quem concorda, levanta a mão. Glória a Deus. Estão pedindo a Deus para não beber outro cálice, né? Eles estão... A gente soube que teve aqui um combinado entre eles, né? Que se eles errassem as perguntas, eles não tinham carona de volta para casa. Então, acho que eles estão felizes por não fazermos esse segundo quadro, né? Pastor, então, eu já queria pular, assim, né, para a próxima pergunta. Na última Santa Ceia, houve a apresentação de vocês ao campo missionário e nos pegou de surpresa, acredito que a boa parte, ou se não a toda a igreja, o tempo que se espera essas mudanças em determinados momentos. E esse não era um deles. Então, inclusive, a gente até falou no começo que a gente tinha preparado, com esse mesmo casal, um outro tema e a gente mudou assim de última hora para aproveitá-los ainda aqui no Brasil. Então, nos pegou de surpresa. Mas a gente sabe que Deus não deixa, né, que os senhores ou aqueles que estão ali na filinha, na porta, sejam pegos de surpresa. Então, fica a pergunta. Nesses últimos meses, né, nesse tempo recente, houve algum aviso de Deus para que vocês soubessem que o tempo determinado estava chegando? Como foi? Eu pediria para a irmã Milene responder essa pergunta. Amém. Começar Dá um espaçozinho, ok. Vamos lá. Sim. Os últimos meses foram assim mais... Além de Deus ter falado conosco claramente que o tempo tinha chegado, né, e está nos preparando, é uma coisa assim tão interessante que acontece, porque parece não, aos poucos a gente começa a se desligar daqui. No dia que o pastor chamou o meu esposo, né, para conversar e a mim, eu não sabia que o pastor ia chamar, né, o pastor falou com ele, acho que à tarde. E na sexta passada eu ia para o programa Mulheres dos Desafios, eu ia saindo e me deu aquela clareza, aquela sensação de que eu não tinha mais nada a ver com aquilo ali. Eu estava só cumprindo o fim, né, do período que Deus tinha reservado para a espera. E quando eu cheguei à mesa, antes da gente sair, né, eu olhei para ele e eu disse... E até então o pastor não tinha tocado no assunto. Eu disse, Fábio, eu não sou mais daqui. Aí ele disse, que é isso, mulher? Tu já quer ir para a glória? Eu disse, não é isso. Eu não sou mais daqui. Eu estou aqui, eu estou fazendo o trabalho, eu vou para a Rede Brasil, vou para Mulheres dos Desafios, estamos aqui na área, né, na área 13, com muita alegria, trabalhando para Jesus. Mas eu tinha certeza de que aquela sensação de não pertencimento mais, né, ao que eu estava fazendo, e a área 13 mesmo, e aqui a Rede Brasil, era como se tivesse encerrado um ciclo. E quando foi à tarde, ele chegou em casa e disse que o pastor tinha nos convidado, né, para conversar conosco. E eu disse a ele, meu Deus, o Espírito Santo está em nós. Amém. Então, ele vai nos guiando, ele vai nos preparando. Deus não diz tudo. Deus não disse tudo quando eu tinha 5 anos de idade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque se eu soubesse tudo que eu ia viver, é como já foi dito, assim, são grandes os desafios. Muitas vezes, eu acho que principalmente a juventude, eu digo isso porque eu também já fui adolescente e jovem, e era assim que eu via, era assim a minha visão. A questão até de cultos missionários tem uma visão assim muito romantizada, né? E isso é bonito, porque isso gera paixão, né? E na obra missionária, se você não tiver paixão ardendo no coração, não vai. Mas não é só isso, né? Depois de um certo tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo maturidade, tanto espiritualmente, quanto até com relação à idade, né? Porque eu não tenho mais 15 anos, nem 20. Então, então a gente vai entendendo que não é só aquele chorar quando passa um relato missionário. Eu passei minha juventude lendo relatos missionários e chorando, soluçando baixinho para os meus pais não ouvirem.
Eu passei a minha juventude, muitas vezes, antes de dormir, de joelhos, cantando hinos. Eu fico querendo me emocionar, porque assim, é muito forte isso dentro de mim. Eu cantava hinos em oração ali de joelhos, baixinho, e chorava, que eu soluçava. E tinha momentos na minha juventude que eu dizia, Deus, se eu não for agora fazer isso, eu não vou sobreviver. Era como que se eu sentia uma urgência. Mas quando eu olho para esses anos de espera, eu vejo o quanto eles foram fundamentais. Aleluia. O quanto eles foram importantes, né? O preparo, o aprendizado, o dia a dia é muito importante. E eu até lembrei de um fato que eu vou falar, mas antes eu vou chegar na pergunta que você falou. Acho que um mês atrás foi o momento que Deus falou mais claramente comigo, usando uma pessoa após um círculo de oração. E nós nem íamos para aquele círculo de oração, porque a gente tinha vindo, acho que do médico, e faltava, acho que 20 minutos para encerrar. Mas aí meu esposo, meus meninos estavam na escola, meu esposo, vamos dar uma entradinha, pelo menos no amém, a gente chega na oração. E nós fomos para o círculo de oração, e foi uma bênção, terminou o culto. E no final, acho que todo mundo já tinha saído, um irmão veio até mim, né? E aí Deus usou ele sem muita coisa assim. Calmamente, Deus disse que o tempo tinha chegado. E ele disse, mudança na tua vida. E para onde tu vais, não irás levar os móveis. Eu entendi, né, que não seria uma mudança para uma cidade aqui. E não vou dizer tudo, porque a gente nunca diz tudo, nunca deve dizer tudo, né? Existe o nosso particular com Deus. Coisas que eu indaguei a Deus dentro de mim, na mesma hora o Senhor respondia. Para que ficasse claro para mim de que, de fato, Deus estava falando comigo. E isso, meu esposo também chegava, compartilhava outras coisas que Deus ia falando, de forma que a gente foi entendendo e aquilo foi ficando muito claro de que havia chegado o momento. E aí parece que o cordão umbilical ele vai se cortando, a gente vai se desligando, mesmo amando o que a gente está fazendo, mas Deus vai fazendo essa desconexão para poder nos conectar a um outro povo e a um outro lugar. Eu não sei a questão do tempo como tá, porque eu tinha uma experiência interessante para contar, deixa pro próximo bloco. Olha, ele já falou aqui no ouvido da gente, que depois ia pro intervalo. Eu tô querendo fingir que não tô ouvindo, para continuar ouvindo. Então a gente deixa para o próximo. Eu acho que é melhor, pra gente não interromper de novo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo bem rápido. É bom que você em casa aí fica ligado, assim, não sai, que a gente vai ouvir o testemunho da irmã Milene. Tenho certeza que o pastor Fábio também tem a experiência dele para contar aqui. Então fica aí, daqui a pouco a gente volta. É um intervalo bem rapidinho, não sai. A gente vai cantando. Amém. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, vai. Eu irei e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Sem Cristo comigo vai. Eu irei. Amém! Nós já estamos de volta com o Espaço Jovem. E você não esqueça de compartilhar também o link do programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEDP Live e Rede Brasil Oficial. Não esquece de compartilhar aí também com seus amigos da escola, da faculdade, com o grupo da família. Ainda dá tempo de chamar todo mundo para esse finzinho de programa. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Chamados para esse Tempo, com o evangelista Fábio Benício e a irmã Milene. Irmã Milene, eu lhe interrompi com muita pena no bloco anterior. A senhora estava prestes a contar, né, uma experiência que a senhora teve. Depois, pastor, eu também quero saber se Deus deu algum aviso aí para o senhor que estava chegando o tempo. O senhor já fica aí, mas pode continuar, irmã Milene. Pois é, irmã Zenate, eu vou tentar ser bem rápida, né? O tempo passa muito rapidamente. Mas eu lembrei-me de quando eu me casei há quase 17 anos. Nós moramos, quer dizer, eu moro, né? Meu esposo já era daqui, mas eu me casei e vim morar aqui em Recife. E ele cooperava com o pastor e também com o pastor Isaac Silva, ali na área 9, na congregação em Salinas, né? Passamos por Salinas, Nova Mauricéia, Vila Mauricéia e também na área 13. Na época o pastor Isaac era da área 9 e também da área 13. E foi quando foi inaugurado o trabalho ali na Avenida Conselheiro Aguiar. Já aproveito para mandar uma saudação muito especial para os meus queridos ali da área 9, não é? E também da área 13. E quando aquele trabalho foi iniciar, aquele trabalho, todos são maravilhosos, importantes e nós amamos a todos. Mas a Conselheiro Aguiar tem uma história, é como um filho que nasceu. Porque nós tivemos o privilégio de ver as portas se abrirem ali para o primeiro culto, não é? De participar da primeira escola dominical, da primeira campanha evangelizadora, enfim. Foi um presente poder, uma grande experiência poder estar ali. E quando nós estávamos naquele trabalho, Deus fala conosco, Deus nos promete, mas nós somos humanos. E o certo é nunca duvidar do Senhor. Mas dentro das minhas fragilidades, meus momentos de fraqueza, às vezes eu ficava pensando, e se foi coisa da minha cabeça, né? Se, mesmo com tantas evidências, mas eu ficava às vezes precisando ouvir de novo, precisando... Quem vive, né, irmão Samé, que é evangelista, a Zenate também sabe o quanto, vez por outra, a gente precisa de um novo gás, de um novo combustível. E eu me lembro que no início do trabalho ali na Conselheiro Aguiar, tivemos uma vigília e eu estava naquele período assim, de inquietação, dizendo, Deus, eu não quero acreditar numa história que não saiu da tua boca, porque eu sei que ela não vai acontecer, o Senhor só se responsabiliza por aquilo que o Senhor fala. E naquela vigília eu estava de joelhos e durante toda a vigília eu coloquei diante de Deus essa inquietação do meu coração. E eu dizia, Senhor, tu tens mesmo um chamado missionário para nós? Ou foi alguém que se emocionou e disse alguma coisa, né? E passou a primeira oração, passou a segunda oração, já depois das 3 da manhã, por volta de 3, 3:30, e eu nesse propósito com Deus, querendo ouvir, né? Deus usar um vaso, como a gente diz, Deus usar um servo, uma serva para falar algo, e nada. E quando eu estava ali de joelhos, eu não estava dormindo, mas também não estava totalmente desperta. Eu estava naquele cansaço já da madrugada, 3:30 da manhã,
De repente, eu de joelhos, eu já tinha orado e estava tão cansada que eu parei. Porque a oração, ela não é um monólogo, né? Isso. A oração é um diálogo, é uma via de mão dupla. Através da oração, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. E assim foi naquela madrugada. Eu já tinha parado de orar, estava cansada e fiquei quietinha assim com o olho fechado. E de repente, eu ouvi, e não ouvi fora, eu ouvi dentro, uma voz, parecia de trovão, uma voz grossa, muito forte. E essa voz disse para mim só isso. Atos, capítulo 13. Só isso eu ouvi. Agora eu ouvi muito forte, muito alto, tanto que eu despertei assim, eu tomei aquele susto. Procurei uma pessoa do lado, não tinha ninguém. E aquela voz disse, Atos, capítulo 13. E eu não sabia, eu sou muito ruim de memorizar números, eu não sabia o que estava escrito em Atos 13. Mas aí eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia para ver o que estava escrito. E Atos, capítulo 13, eu vou ler aqui rapidinho, 2 e o 3, diz. A epígrafe já diz. A primeira viagem, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. E aqui diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Que resposta, hein? Deus falou através da sua palavra. Foi uma experiência assim, olha, meu coração pulava, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque podia ser qualquer outro versículo, mas foi a resposta para a minha petição foi direta, assim, Atos capítulo 13. E naquela hora, o Espírito Santo me deu uma certeza, ele falou claramente ao meu coração, glória a Deus, que dali da área 13, nós iríamos ao campo missionário. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei assim, né, pisando nas nuvens, porque quando Deus fala, é uma coisa, é uma experiência extraordinária. E Deus quer falar com você, né? Às vezes a gente fica ouvindo a experiência dos outros, achando, isso não é pra mim. É sim, o nosso Deus é vivo, Ele fala, Ele se revela aos seus filhos. E quando cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, e eu disse a ele, né, o que eu ouvi, eu disse, Deus falou comigo, e contei pra ele, e eu disse, e eu tenho certeza que quando nós formos ao campo missionário, nós vamos sair daqui, da área 13. E o tempo foi passando. 10 anos. Isso. Mais ou menos. E aí o pastor convocou meu esposo para coordenar a área 14, a quem eu mando um grande abraço para os meus queridos. Tivemos o privilégio de passar 8 anos naquela abençoada área. E na hora eu pensei, não, então foi coisa da minha cabeça, né? A gente já começa, a gente sabe que é Deus, mas fica, mas vamos com alegria. Porque eu tenho muito aquela premissa bíblica, o que vier à tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Viver o hoje, o presente. É na área 14 que o nosso coração vai estar. E nós fomos para a área 14, e hoje eu fico pensando o que seria de nós se não tivéssemos ido para a área 14, porque aqueles 8 anos foi uma escola, foi um aprendizado muito grande para nós. E quando cumpriram-se os 8 anos ali na área 14, houve uma reunião, né, em que o nosso pastor fez algumas mudanças de coordenador. Eu estava vindo aqui para a Rede Brasil, no carro mesmo, meu esposo me disse que nós tínhamos sido mudados de área. E eu, como nós já tínhamos passado pela área 13, eu jamais pensaria na área 13. E eu disse, e nós vamos para qual área? Ele disse, área 13. Eu disse, área 13? A gente já passou por lá, tu não já foi presbítero lá? Ele disse, mas é área 13. E eu não lembrei desse fato. Estava esquecido. Mas a primeira Santa Ceia que eu fui, exatamente na Conselheiro Aguiar, coincidentemente ou não, eu estava sentada no mesmo lugar, no mesmo banco que eu estava naquela vigília. E quando chegou o momento da ceia, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que falou comigo naquela vigília, disse ao meu coração, lembra daquele dia? Amém. Lembra que eu sou fiel? Amém. E eu, sem poder dizer para ninguém, acho que eu fui o que mais chorei naquela Santa Ceia. Ainda bem que é motivo de alegria, né? A Santa Ceia, comer o pão e o vinho. Porque eu dizia, Deus, eu estou de novo aqui na área 13. E hoje a gente vê que Deus direcionou o coração do nosso pastor para nos trazer de volta para a área 13, porque é Deus que dirige, é Deus que comanda o seu servo. Cumprir aquela promessa. Só para cumprir também aquela promessa, porque Deus disse que era da área 13. E é da área 13 Amém. que nós estamos indo para o campo. Eu lembrei de um ditado engraçado que a senhora falando, eu lembrei. Deus complica, descomplica, depois explica, nos faz entender por que complicou. Verdade, é. Deus para é provar, fiel. né? Sou Deus é fiel, fiel. falo e cumpro. Deus é fiel. Amém. Senhor, Então, pastor, fica à vontade. Milene falando e eu lembrando, né? Deus faz essas promessas
e tem o tempo de espera, né? Eu vi uma vez um missionário pregando num culto e ele disse que o chamado de Deus às vezes acontece assim: revelação, romantismo, desilusão e concretização. E às vezes isso acontece com a gente, né? O senhor já teve uma experiência transcultural, o senhor sabe o desafio, né, que é. Mas quando Deus chama a gente pensa que vai ser da noite para o dia, como eu já falei, né? Que aquilo vai acontecer rápido. Eu tinha 20 e poucos anos quando Deus me trouxe para perto do pastor Ailton. Então eu pensava que naquela época eu ia ao campo missionário. Deus permitiu aí 2 décadas junto ao pastor aprendendo para que o chamado se cumprisse. Então, Deus revela. É a primeira fase do chamado. É Ele dizer o que Ele tem para a sua vida, o que Ele vai fazer com você. Você já acha que aquilo é para já, né? E depois vem a fase do romantismo. Você se encanta com aquilo que Deus falou e começa aquele gasto todo. Daqui a pouco vem a desilusão. Os anos de espera começam a testar a sua fé e a sua paciência, né? Então, passada essa fase do romantismo, vem a desilusão. Quando você já pensa, não, isso aí Deus falou, mas está adormecido, está quieto, é quando vem as pessoas e falam, né? Deus lhe chamou para isso, você ignora quantas vezes, quantos amigos, líderes, pastores chegavam para mim e diziam: Deus tem um chamado missionário na sua vida. Eu dizia: tem nada, pastor. Sou missionário daqui mesmo. Aí dizia o nome do bairro onde eu morava. Eu sou missionário do bairro tal. Mas eu sabia no coração. Ou seja, vem a fase da desilusão. E depois vem, de fato, a concretização, né? E quando vem o vento de Deus, ninguém segura, né? Deus fala, e uma coisa importante: se Deus tem um chamado específico na sua vida, Deus vai falar com a sua liderança. Aleluia. Deus vai falar para os seus pais espirituais. Não existe chamado autônomo, independente, não é? Nosso pastor, ele diz sempre uma expressão: Deus sempre usa um homem para abençoar um homem. Glória a Deus. Ele quer dizer com isso que Deus sempre vai, como Milene leu lá em Atos 13, versículo 1 em diante, o Espírito Santo falou com o concílio de Jerusalém, com os pais apostólicos, e disse: apartai-me a Saulo e a Barnabé. Então não tem essa coisa de eu ter um chamado e eu vou ser independente, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, não. Quem determina é Deus e quem está acima de você. Se Deus chamou você, Ele vai falar com o seu líder, o seu pai espiritual, com a sua convenção, com a sua igreja, não é? Não existe chamado autônomo, um chamado que é um apêndice da igreja, não. Deus chama na igreja, porque diz lá o versículo 2, se não me falha a memória, de Atos 13, e servindo eles ao Senhor. Deus chama enquanto a gente está servindo, não é? Então, acho isso muito bonito. Deus fala com o seu líder e mostra. Porque vem aquele questionamento: meu Deus, quando é que o Senhor vai falar com o meu líder? Quando é que o Senhor vai mostrar a ele que eu tenho um chamado? Às vezes ele já sabe, mas você não está pronto. E ele tem que lhe apertar, ele tem que lhe esmerilar, ele tem que trabalhar você. E às vezes muita gente não entende isso, né? Por que que eu estou sendo apertado? Por que que eu estou sendo trabalhado? Deus está tirando de você as arestas, as sobras para o que Ele tem na sua vida. Então, cá estamos, né, nessa perspectiva da obra de Deus. É uma coisa natural, o chamado envolve todo mundo, envolve filhos, envolve toda a família, e cá estamos na dependência aproveitando de Deus. aí, né, o senhor falou dos filhos, né, como essa realidade. Houve momentos também que a gente sabe, a chamada vem, mas ela alcança também a família. Houve um momento que Deus também, de certa forma, foi preparando os filhos, foi mostrando, foi colocando no coração.
Desde que a gente se conheceu, eu e Milene, né, que aí já é outra história, né? Que a gente queria muito ouvir, mas infelizmente o relógio não está colaborando. Desde que a gente se conheceu, que a gente já tinha esse cuidado. Milene, quando o jovem orava, né? Senhor, fica com a chave do meu coração, só entrega a pessoa certa. Graças a Deus ele entregou pela misericórdia de Deus, né? E aí eu dizia para ela, quando a gente começou a namorar, eu disse, Milene, Deus tem um chamado na minha vida e eu entendo que Ele também tem na sua. E eu tinha muito medo de casar com alguém que não participasse desse chamado específico, né? E a vida da gente se coadunou nessa perspectiva. Mas os filhos, nós temos 2 filhos que são pequenos ainda, um com 5 e outro com 11. E a gente sempre, desde que nasceu o primeiro filho, quando ele foi entendendo um pouquinho as coisas, a gente ia passando isso, né, Milene? Deus tem algo na nossa vida. Um dia a gente vai morar em outro país. A gente sempre diz isso para Gabriel. E Pedro já foi crescendo também com essa ideia, não é? E foi naturalmente surgindo neles o contato, né, com essa outra cultura, com essa coisa de uma cultura diferente. Por exemplo, a cultura hispana, né, a língua espanhola. A gente não mandava eles estudarem, né, Milene? Vá, venha cá. Não. O Gabriel, ele mesmo ia lendo, né, literatura, ele gostava de ler, ia buscando. E Pedro, pequenininho, ele começou por ele mesmo, pesquisando no YouTube músicas em espanhol, né, conteúdos. E um dia eu estava no carro levando ele para a escola e ele pegou o comando de voz do celular e ele disse em espanhol, músicas cristianas para ninhos. Aí eu olhei assim pelo retrovisor e disse, menino, que é isso aí? Se eu estou pesquisando música em espanhol para criança. Eu disse, meu Deus, como Deus é fiel, né? Glória a Deus. Ele põe no coração até das crianças o que ele quer fazer. Então, e um dia antes do pastor chamar meu esposo e falar com ele, ele gosta de começar a dormir na minha cama. Ele deita um pouquinho comigo para poder ir para a cama dele. E interessante, porque ele estava fazendo o quê? Você lembra? Ele baixou o Duolingo, que ele estuda espanhol já há muito tempo no Duolingo. Por conta dele. Por conta própria. E ele dizendo, mamãe, me ajuda aqui, vamos responder. E ele vibrando porque estava acertando, né, as frases. Isso na quinta-feira. E na sexta-feira, aí foi quando o pastor falou. Digo, meu Deus, Deus também vai preparando, né, as crianças, os filhos. E na escola, um dia, a professora chamou o meu mais velho e disse assim, ô Gabriel, tem alguém da sua família que fala espanhol? Ou alguém que seja da Espanha ou de outro país? A Gabriel disse, não, por quê? Aí a professora de inglês falou, né, disse, porque toda vez na aula de inglês, tudo que eu pergunto a Pedro em inglês, ele diz que não sabe. Ele me responde tudo em espanhol. Olha. E eu achei aquilo tão interessante, né? E hoje, depois de vermos o cumprimento das promessas, a gente vê que Deus chama a família. E Deus vai trabalhando. O evangelista Samek é missionário, porque uma vez missionário, né? É verdade. É missionário sempre. Sim. E eu sei que ele sabe, né, dessa experiência que Deus prepara e trabalha no coração, né? De todo mundo. Eles sempre se dirigiam a gente, às vezes, conversando em casa, Gabriel, me mamar, me papar, né? Sempre essa coisa assim. Eu digo, meu Deus. De forma natural. Natural, isso. E eu percebia esse contato, né, com outro idioma que já estava presente na vida deles, Deus preparando, né? Uma coisa que me trouxe preocupação, teve aquele acidente com os jogadores, lembra que caiu o avião, Sim. Chapecó, né, da cidade de Chapecó. Foi algo realmente que deixou todo mundo, né, foi algo muito forte. E nós assistimos, acompanhamos as reportagens em casa, a notícia, e aquilo traumatizou o meu mais velho, de uma forma, ele assimilou, ele absorveu, que todas as vezes, né, Fábio, que a gente falava assim, avião, ele colocava a mão no ouvido, ele chorava, ele se trancava no quarto, chorava, e ele dizia, eu não quero. Aí eu disse, pronto, Jesus. Porque a gente sabia que um dia ele ia ter que entrar num avião, né? Justamente, eu disse, nós temos um chamado missionário e esse menino agora não quer saber de avião. Aí eu ia tentando conversar, eu digo, meu filho, é um meio de transporte seguro, acidente pode acontecer sempre. Ele dizia, eu não quero ouvir. Foi de um jeito que a gente já estava, assim, pensando seriamente em procurar, inclusive, ajuda profissional, porque eu percebi que ele estava, assim, né, muito traumatizado.
E quando foi uma noite, e eu falando com Deus, dizendo, Deus, a qualquer momento, esse chamado pode acontecer. E como eu vou entrar num avião com meu filho em pânico? E aí, um dia, eu coloquei ele para dormir, fui orar com ele antes de dormir, né? E quando ele dobrou os joelhos, eu comecei a tentar falar. E ele, eu não quero ouvir. Eu disse, eu não vim falar sobre avião. Eu trouxe a Bíblia e nós vamos ler a palavra. E aí eu sentei com ele na cama, abri o Salmo 91, que fala sobre a segurança, né, em Deus. Deus é o nosso guarda, o nosso protetor. Eu li todo o Salmo e fui explicando cada versículo, quanto Deus é quem nos guarda. E no final eu disse, meu filho, a nossa vida está nas mãos de Deus. E nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Se o avião cair com a gente dentro, era o dia de irmos para a glória e a gente vai. Mas se não for o dia, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Você crê? E ele disse, creio. E eu dobrei os joelhos com ele, fizemos uma oração neste sentido, para Deus repreender aquele trauma, aquele medo que ele ficou. Nós terminamos de orar e passou. E com o tempo, nós começamos a perceber, né, Fábio? Que ele começou a falar em avião. E daqui a pouco ele estava falando que queria ser piloto de avião. Aí lá vai eu, né? Não, meu filho, piloto não. Eu disse, piloto não, como é que eu vou ficar tranquila sabendo que você vai estar voando o tempo todo? Aí ele olhou para mim e me disse, mamãe, e não foi a senhora que me falou que a nossa vida está na mão de Deus e que tudo só acontece com a permissão do Senhor? Então, eu vou ser piloto. Eu acho até que ele já se esqueceu de ser piloto. Mas isso serviu para me mostrar que Deus trabalha, né, de todos os lados. Deus, ele cuida do emocional, da mente. E hoje, quando nós falamos para eles que vamos, eu já quero entrar no avião. Está eufórico para ir, né? Porque é o Senhor que se responsabiliza. Quando dizemos que Deus cuida, viu, jovens? Amém. Não é só um chavão, um lugar comum, não. Deus cuida. Deus se responsabiliza por cada detalhe. Ele é fiel. Glória a Deus. Pastor, infelizmente o tempo já está chegando ao fim. A gente tem mais um monte de pergunta aqui, com certeza tem mais um monte de pergunta dos jovens também, mas queremos aproveitar para ir encerrando o programa e eu tenho certeza que muitos jovens que estão assistindo, né, não apenas jovens, pessoas que têm um chamado específico de Deus e quem sabe até para a obra missionária também. Qual seria aí o seu conselho final da irmã Milene também para rapazes, moças que sabem que tem um chamado de Deus e o que fazer? É o que a gente até vinha conversando, né, Milene, no carro quando a gente vinha para cá, falando sobre a ansiedade, né? É o que atrapalha a gente. Gera tanta expectativa para a gente e a gente termina se frustrando quando não controla essa ansiedade, né? Então, viva o hoje. Viva o seu hoje, o seu momento. Seja um missionário local. Aleluia. Ganhe almas. Faça a obra. Sirva na sua igreja. Aproveite cada minuto da sua vida para servir a Deus e construir a sua história. Entendeu? Porque todo mundo precisa ter um caminho andado, uma estrada. E no tempo tudo acontece, Deus faz com que aconteça. Esse período de pandemia testou a nossa fé, em todos os sentidos. Eu disse ao Senhor, Senhor, e o chamado que Tu nos fizeste? O mundo todo fechou. Ninguém nem sequer voa, não é? Até os aeroportos do mundo se fecharam. Então, quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus, e agora? E a promessa que o Senhor fez? Mas o Senhor é fiel. Amém. Glória a Deus. E quando chega o tempo, Ele cumpre. Faça a obra em nível local. Ganhe almas. Se ocupe a sua mente com a palavra, com a oração. Faça aquilo que Milene disse. Viva a sua juventude na casa de Deus. Aleluia. Para você se lembrar com alegria da sua juventude. Amém. Eu louvo a Deus porque nós dois, né, a nossa história é parecida. Nós crescemos na igreja. Até o nosso namoro foi na igreja. Não é? Porque ela morava no sertão, eu em Recife. A gente não tinha tempo para namorar. O namoro da gente era via Embratel, né? Era por telefone. Né? E quando ela vinha aqui com o pai e a mãe para a ceia, depois do culto,
ali no Templo Central, né? Lá no quarto andar, eu ia conversar com ela um pouquinho ali mesmo. Um corredor ali. Perto do elevador, os irmãos assim, não dava tempo nem dar um cheiro, porque cheio de obreiro ali, né? Os pastores. E a conversa da gente era essa. Vamos servir a Deus, vamos se esforçar, vamos cuidar da gente. E Deus, Ele é fiel. Então, é isso que eu posso dizer, que o tempo é de Deus. O chamado quem faz é Ele. A obra é dele. Nós somos apenas pequenos instrumentos, limitadíssimos. Mas a graça de Deus é maior do que a fragilidade humana, é maior do que tudo, não é? E Deus, Ele usa esses pequenos instrumentos para cumprir o seu propósito e para que a obra avance. Então, nós somos felizes por estarmos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. Não somos pessoas excepcionais, não. Tanto eu como minha esposa, a gente se conhece. Certo filósofo grego disse que o princípio da sabedoria é conhecer-se a si mesmo, né? Eu sei. Como dizem na linguagem dos jovens, eu não sou essa Coca-Cola toda. Mas o meu Jesus, Ele é tremendo. Amém. Ele é maravilhoso. Amém. Ele faz coisas inimagináveis na vida de quem serve a Ele. Não existe tédio na vida de um jovem que serve a Cristo. Certo jovem, uma vez veio conversar comigo e disse assim, irmão Fábio, a vida cristã é meio parada, está faltando um pouquinho de adrenalina. Eu disse, eu acho que é porque você ainda não se alistou no exército. Porque quem entra no exército de Cristo enfrenta batalhas todos os dias. Aleluia. Inimigos terríveis. A nossa vida na obra é uma montanha russa. Uma hora você está ganhando uma alma, outra hora está orando por um enfermo, outra hora você está recebendo uma criança que nasceu, outra hora está sepultando um crente que partiu, uma hora você está se alegrando em línguas, outra hora está chorando com um irmão que chora. É assim a vida de quem serve. Aleluia. E assim nós vamos caminhando e contribuindo para esse reino, não é? E nessa igreja, eu sou feliz servindo a Deus nesta igreja, eu amo todas. Nós amamos, consideramos, respeitamos as outras denominações, mas eu louvo a Deus pela nossa igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, porque eu fui um jovem sem pai, criado em comunidades carentes, em meio à violência, criminalidade, tráfico de drogas, mas eu louvo a Deus por esta igreja, que vai em cada rua, cada beco. Aleluia. Tá? Que vai tanto na laje como numa cobertura aonde chega a Rede Brasil. Tanto faz estar lá na comunidade, num córrego, como chegar lá no condomínio fechado. Essa igreja está lá falando de Jesus e esse evangelho me alcançou. E eu sou feliz servindo a Cristo nessa igreja e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Deus abençoe o senhor, pastor Ailton. Irmã Judite, por essa abnegação que eles têm. Por mais que a gente se esforce, eu estava dizendo ao meu pastor há poucos dias, é difícil andar nas suas pegadas. Por mais que a gente se esforce, a gente não chega nem perto do zelo, do amor, do que Deus tem feito na vida dos nossos líderes. Deus abençoe o senhor, pastor Ailton, nosso pai, eu gosto de dizer nosso paizão, porque o amor, o zelo, o pastor Ailton é um grande formador de obreiros, entendeu? Essa igreja não forma estrelas, ela forma servos, tá? E nós somos felizes. E eu digo, é feito um vagalume, acende e apaga, acende e apaga, tá? Quando está acendendo, é brilhando para Jesus. E quando apaga, é se preparando para acender de novo e brilhar para Jesus, porque a Ele seja toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. E agradecer pela vida de vocês que são uma bênção. A gente assiste o Espaço Jovem em casa e vocês conduzem tão bem o evangelista Samek, irmã Zenate, esse jeito que vocês têm é jovem, equilibrado,
amoroso, carismático. A gente se sente bem assistindo vocês, né? Sempre trazendo os jovens. E esse programa é uma bênção na vida da gente. Amém. Pastor, infelizmente, o nosso tempo Eu acho que eu tomei terminou. muito tempo. Queríamos continuar, né? Queria. Fazer parte 2, parte 3. Vigília Jovem. Isso. Olha aí, ficou a dica. Próximo bloco, Vigília Jovem. Vai que cola aí, né? Nós queremos agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de ter o senhor, a irmã Milene aqui. Agradecer ao nosso pastor pelo cuidado com a mocidade e ter permitido vocês estar aqui hoje, que são referências, né, para a nossa geração. Eu tenho certeza que os jovens aqui concordam comigo. Queremos agradecer também, né, ao pastor Roberval, lá de Xande Cruz, que mandou aqui a representação, acertar as perguntas, muito bem. Deus abençoe, que possam voltar Amém. outras vezes, né? Mas por causa do tempo, pastor, queremos encerrar, né? Temos que encerrar. Na verdade, a gente não quer encerrar, Não. a gente tem que encerrar. E queremos pedir para o senhor fazer uma oração aí por todos nós Amém. também. Eu agradeço a Deus por estar perto da minha amada aqui, Amém. irmã Milene, né? Que é um presente de Deus na minha vida. E você sabe que eu te amo, viu? Amém. Podia terminar esse programa sem dizer isso aqui. Tem que dar um momento para ela ficar vermelhinha. Ó. Muito bem. Então vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, te damos graças por este programa, por tudo o que foi falado aqui, Senhor, por tua bondade e a tua misericórdia. Te agradecemos pela vida do nosso pastor Ailton, da nossa irmã Judite, este casal a quem nós amamos. Também pela vida do evangelista Samek, irmã Zenate, que tem sido um instrumento de bênção na vida dos jovens e da igreja neste programa. Aos jovens que aqui estão, Senhor, que eles voltem em paz para a sua cidade e abençoe cada pessoa que está assistindo a Rede Brasil agora. Cada jovem, cada adolescente, cada criança, adulto, ancião, cada família. Os teus filhos que estão aqui trabalhando, Senhor, na parte técnica, abençoe cada um. Fica conosco e continua, Senhor, com a tua graça sobre nós, a tua bondade e a tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E infelizmente, né, o Espaço Jovem está chegando ao fim. Eu queria aproveitar esse momento para mandar uma saudação para o irmão Samuel e para a irmã Patrícia, né, sua esposa, e também para a filhinha Eloá. Eles são da congregação, né, do Barão, lá em Boa Viagem. Então a saudação está enviada. E nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho conosco. Agradecemos a vocês. Eu espero, quem sabe, né, num retorno. A gente falou até agora da promessa de Deus e desse cumprimento. Quem sabe num retorno, numa visita, numa escola bíblica, a gente tem esse privilégio de sentar aqui e ouvir o que Deus tem feito, as grandes coisas que Deus fará lá. Conte com a nossa oração, amamos vocês e Deus abençoe. Senão a gente leva carão de novo porque tá falando. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. E a gente fica aqui orando Amém. para que Deus continue usando vocês lá do outro lado. Amém. E a gente encerra cantando, louvando ao Senhor. És minha âncora.